Olá, mamães! Bem-vindas a mais um programa Chá com a Lisa, aonde aqui eu respondo e tiro dúvidas de mamães comuns como eu e como você, para poder ajudar nessa missão tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão linda e gratificante que é a maternidade. E o nosso tema de hoje é o castigo. E o episódio é Por que eu, Lisa Kunen, educadora há mais de 20 anos e mãe da Ana Lu e do Juju, por que eu não castigo os meus filhos? Gente, esse assunto é polêmico. Esse assunto dá o que falar. Tem as que são a favores, tem as que são contra. Eu respeito a opinião de cada um, mas eu estou aqui só para poder explicar e deixar claro por que eu não escolhi o castigo como forma de disciplinar ou de punir as minhas crianças, tá? Então, para isso, gente, para começar, eu vou te convidar para a gente poder voltar um pouquinho aí nos tempos. Talvez, ou vocês, mamães, ou se é de uma geração um pouquinho mais para trás, da minha idade para trás, se conversar com os pais de vocês ou com os avós, vocês vão perceber, antigamente, o castigo funcionava, né? Funcionava, como dizem, nos bons e nos velhos tempos. Naquela época, mais para trás, eu acho que dali de uns 30 anos para trás, era comum os castigos, as punições, as palmadas, né? Quanto mais para trás, quanto mais as gerações para trás, a gente parar para poder ouvir como era. Se vocês não tiveram essa oportunidade ainda, tenham de conversar com os pais, com os avós, sobre como era a educação das pessoas nos tempos antigos aí, vocês vão ter a oportunidade. Pode ser que em uma ou outra família não, mas era muito comum as pessoas usarem de castigo para poder educar, né? Para poder punir, as palmadas. Aí se você for conversar até com educadores ou com alunos da época, tinha castigo de ajoelhar no milho, e aí você vai ficar sabendo de cada coisa que tinha no passado. E daí a questão, às vezes, é a seguinte, né? Por que lá naquela época funcionava? Por que hoje não funciona? Por que as crianças de hoje não obedecem como as crianças de antigamente, né? Acontece, gente, que se a gente parar para pensar, eu acho que mudou bastante coisa, né? De antigamente para cá, vocês não concordam? Que os tempos não são mais os mesmos mesmo. Muita coisa mudou. Os adultos de hoje não são os mesmos adultos do passado. Eu não estou falando só nessa questão de educação, na forma de educar, não. Eu estou falando na questão social como um todo, né? Se você parar para pensar um pouquinho aqui comigo, era comum na época a mulher ser bem submissa ao marido. Por mais que às vezes ela não concordasse, mas era normal ela demonstrar que ela era submissa, que o que o marido falava era ordem, ela acatar. O marido dava as ordens e ela se submetia àquilo. Era normal, tá? Tem as exceções, eu sei, mas a gente está falando aqui do que era comum para a época, do que era a maioria. E as crianças, os filhos, eles observavam isso, né? Eles observavam o pai tomando as rédeas da situação, o pai dando ordem, o pai ordenando e a mãe obedecendo. E isso os filhos também reproduziam, né? Então era normal o pai mandar e os filhos obedecerem. Acontece que hoje os tempos mudaram, né? As mulheres hoje dificilmente são submissas. A gente também tem a nossa voz, a gente também tem a nossa vez. Claro que não estou querendo entrar em detalhes, falta talvez muita coisa ainda para ser conquistado, mas muita coisa também já mudou. Então, hoje as mães não aceitam tudo e às vezes não tem que aceitar mesmo. Então, muita coisa mudou na sociedade. Naquela época, os casais viviam juntos, custa que custar. Hoje, os casais decidem se vão educar a criança juntos, se vão educar as crianças separados. Naquela época, lá para trás, a maioria das mães estavam em casa, no lar, com os filhos. Hoje, as mães, a maioria trabalha fora.
naquela época a criança não existia o período integral na escola, né? Era muito raro, a criança ia meio período. Hoje, para as mães trabalharem, a criança precisa às vezes ficar o período integral na escola. Então, muita coisa mudou. E se vocês pararem para pensar, vamos pegar aí da minha geração para frente. Vocês conseguem se imaginar vivendo numa época onde a gente tinha que ser submissa, onde a gente tinha que dizer amém para tudo, mamães, né? Já que o nosso público aqui é mães. Vocês conseguiriam imaginar vocês numa casa, num ambiente onde o marido dá ordem e você diz amém para tudo? Tudo que ele falar, tudo que ele decidir é regra? Isso daí, gente, é o autoritarismo da época e a gente não consegue se imaginar assim. Por que que as crianças de hoje precisam aceitar o autoritarismo? Entende o que eu estou querendo dizer? A gente mudou, o mundo mudou, tudo mudou, a forma da gente se relacionar mudou. Mas por que que eu ainda quero educar a criança e eu quero que ela aceite o autoritarismo? A criança hoje, ela observa tudo que acontece ao redor dela e ela quer reproduzir. Hoje ela não vê a mãe dizendo amém para tudo. Hoje ela vê a mãe e o pai participando de tudo. Ela também quer participar de tudo. Ela não vê ninguém mais sendo submissa, dizendo amém, balançando a cabecinha e ficando quietinha. Então a gente precisa entender. Antigamente, às vezes, até o pai era submisso num relacionamento de trabalho, de emprego, onde às vezes o empregador como que eu posso dizer, fazia com que o pai se sentisse até humilhado, né? Não podia dar palpite, não podia questionar nada, era assim, eu mando e você faz. E o pai tinha que aceitar. Hoje não. Hoje nós, trabalhadores, a gente quer se sentir bem no emprego, a gente quer participar, a gente quer contribuir, a gente quer dar ideias, a gente quer o sucesso de todo mundo e a gente se sente motivado por isso. Então, nós não estamos mais num relacionamento de submissão. Por que que com as crianças tem que ser assim? Então, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. E olha, a gente também tem que pensar na seguinte questão. Nós queremos dignidade, queremos respeito. E por que que eu também não posso permitir com que a criança receba dignidade e respeito? Eu não estou aqui falando que pai e mãe têm que ser tratados da mesma forma, tá? Não é isso que eu quero dizer, eu já vou abordar mais ali pra frente. São coisas diferentes. Por exemplo, uma nota de R$100, ela tem o mesmo valor que 100 moedinhas de R$1, mas são coisas completamente diferentes. Então, a mesma coisa eu trago para a mãe e para a criança, para o pai e para a criança. Os dois são seres humanos que merecem ser tratados com muita dignidade e com muito respeito. Mas pai é pai, mãe é mãe, criança é criança, é filho. Eles têm muita coisa para aprender com toda a experiência que a gente já teve. Deve estar se perguntando aí, mas eu fui criada na base do castigo, tapas, gritos, eu não morri e não virei bandido ou bandida. Por que que eu tenho que agir diferente com meu filho ou com a minha filha, gente? Vocês já devem ter visto muitas essas perguntas por aí na internet e tem sido questão de muita polêmica, né? Essa questão aí. E que bom, né? Graças a Deus que não aconteceu nada disso daí. Que ótimo. Mas olha, não é porque aconteceu nada de errado que está tudo bem. Vamos parar e vamos pensar aqui um pouquinho comigo. A gente já pensou, aqui a gente já conversou, que às vezes na época, lá para trás, era essa forma que se educavam os filhos. E os pais tinham os resultados que eles queriam com isso. Até porque na época não tinha tanta informação, não tinha tanta pesquisa assim, como tem hoje a informação, né? Naquela época a gente replicava o que a gente aprendia e assim dava tudo certo. Mas olha, eu já tive a oportunidade de conversar com várias mães que tiveram uma educação bem autoritária. Talvez você que está vendo esse trechinho desse vídeo, ou esse vídeo, pode ser que você seja uma delas. Se você foi uma delas, então eu te convido a refletir aqui comigo. Você foi educada com autoritarismo e você
não morreu, não virou bandido. Provavelmente você é uma pessoa do bem, né? Que bom. Espero que isso tenha acontecido. E eu conversei com várias mulheres que também tiveram uma educação bem autoritária e são pessoas do bem. E eu estive conversando com uma dessas pessoas há um tempo atrás, sempre a gente conversa muito, e agora que eu gostaria que você pensasse com você na tua vida. E essa pessoa estava falando para mim que a vida dela poderia ter sido bem mais fácil e bem melhor se os pais dela tivessem conduzido ela de uma forma diferente, porque o autoritarismo, as proibições, fizeram com que ela se sentisse incapaz, com que ela se sentisse vergonha, sabe? Quando ela era colocada lá embaixo, falando, né? Com os tapas, você não aprende, você é burra, eu já falei um monte de vezes. Então, cada vez que a gente faz isso com outra pessoa, a gente coloca ela lá embaixo. E eu tenho certeza que se você lembrar de quando seu pai ou sua mãe, você que teve uma educação autoritária, te tratava dessa forma, eu tenho certeza que esse sentimento vai vir, tá? Então, às vezes, a gente não vira bandido, a gente se torna pessoas do bem, mas tudo que a gente carrega dentro, às vezes você precisa até de um acompanhamento com um psicólogo para você poder se superar em alguma situação. Às vezes você é tímida, né? Tá aí o motivo, você gostaria de ser mais expressiva, ser mais comunicativa e você não consegue. Às vezes você traz uma revolta dentro de você, um rancor dentro de você, que você acaba não conseguindo tratar teu filho de forma carinhosa, abraçar de forma amorosa, o teu companheiro. Pode ser que alguma coisa tenha ficado, sabe? Então, às vezes, o eu não morri, você não morreu de partir dessa vida para outra, mas pode ser que alguma coisinha dentro de você morreu. Pode ser que alguma coisinha de você ali dentro não despertou, não aflorou. E isso, com certeza, é um prejuízo, né? Que você carrega. Então, vamos parar e pensar, não é só assim porque eu não morri, não virei bandido. Eu acho que nenhum pai cria um filho realmente para morrer ou para virar bandido. Mas outras coisas podem acontecer. Assim como eu também já tive a oportunidade de conversar com vários pais, mães que agiam dessa forma quando tinham os filhos pequenos. E hoje, como avós ou vendo os filhos grandes, eles pensam que eles poderiam realmente ter feito diferença. Eu sinto que vem uma culpa ali por trás disso. E é isso que a gente não quer, a gente quer aproveitar o melhor da fase da criança, dos nossos filhos, a gente quer, eu acredito que a maioria, o nosso desejo é ser uma boa mãe, é fazer a diferença na vida dessa criança, né, e poder se orgulhar do trabalho que a gente fez. Então, se tudo muda, se antigamente nós tínhamos uma geração agindo de uma forma e hoje os tempos são outros, quantas coisas mudaram do tempo de antigamente para hoje? Por que a gente também não pode mudar a forma da gente educar a nossa criança? Né? Eu sempre falo assim, olha, os meus avós, eles andavam de carroça, de charrete. Moravam no sítio e era o meio de locomoção que eles tinham. Ninguém morreu, todo mundo sobreviveu, ninguém virou bandido. Por que hoje eu ando de carro, então? Por que hoje eu não ando de carroça como antigamente meus avós andavam? Então, não é porque lá para trás, naquela época, o que eles tinham dava certo, que hoje eu tenho que continuar da mesma forma. Gente, a sociedade evolui, tudo caminha para evoluir. Então, se hoje existem formas mais eficientes, comprovadas cientificamente, que funcionam, que dão melhores resultados com a educação da criança, por que eu tenho que ficar repetindo o que era aplicado antigamente? Agora, uma pergunta que, meu Deus, todo mundo tem dúvida, e é o medo, eu acho, que da maioria das mães que são autoritárias, né? Mas se eu eliminar a punição ou castigo, significa permitir a criança a fazer o que ela quer? Olha, acontece que quando a gente fala nesse assunto, dá a impressão que só existem duas formas de educar a criança. Ou você é autoritário, é rígido, você controla tudo, ou você é uma mãe banana que você permite com que a criança faça tudo o que quiser, inclusive te bater. Dá a impressão que só existem essas duas formas, tá?
E a gente sabe que tudo que são extremos não é legal. Não é legal você ser rígido demais, proibir tudo, impor muitas coisas, mas também não é legal você afrouxar e deixar a criança fazer o que quiser, sem referências, sem limites. O que é o ideal? Existe então aqui um meio termo, que é a disciplina positiva. A disciplina positiva, o que é? Então veja só, a autoritária, ela é aquela aonde a gente impõe os limites e as regras, as consequências, tá? Então, por exemplo, eu chego para a criança e falo, aqui está o seu prato, ou você vai almoçar tudo que eu coloquei para você, ou você não vai ficar de castigo e não vai ver televisão depois. Então, o autoritarismo é a mãe, é o pai, são os pais que decidem o que a criança deve fazer e se ela não fizer, qual que é a consequência para aquilo. A criança não participa de nada, ela só balança a cabeça, diz amém para tudo, e se ela não fizer, tem a consequência. A disciplina permissiva, ela é o contrário, tá? Não tem regra nenhuma. Ela acorda, ela faz o que ela quer, se ela não quiser trocar de roupa, ela não troca, se ela não quiser escovar os dentes, ela não escova, se ela quiser passar a manhã inteira na frente da televisão, ela fica, na hora do almoço ela come o que ela quiser, inclusive se ela quiser comer salgadinho ou bolacha, tá tudo bem, então não tem regras, é permissivo demais. Ela responde a mãe chora e vira, né? E existe a positiva. A positiva, ela tem muitos limites, mas ela tem muito amor, muito carinho, muito afeto. A criança participa das decisões também. Então, essa disciplina positiva é a disciplina que eu acredito que é a melhor para os meus filhos. Para você poder entender melhor a diferença dessas três formas de educação, a autoritária, a permissiva e a positiva, eu vou contar uma história para vocês. A mesma história, o mesmo contexto, a mesma ideia, eu vou contar essa história acontecendo numa família autoritária, numa família permissiva e numa família positiva. Então vamos lá, primeiro numa família autoritária. Então imagina só, o nosso personagem, ele tem 3 aninhos, tá? É um menino e o nome dele vai ser Hugo, tá? Então, criei agora aqui, rapidinho. Então imagina o seguinte, o Hugo, ele está numa família que é autoritária. O Hugo desce para tomar o café da manhã e a mãe do Hugo sabe o que é melhor para ele. Ela sabe que aquele dia está meio friozinho e o melhor para ele é tomar um copão de leite de achocolatado para ele poder se aquecer, se esquentar e também que o leite vai suprir todas as necessidades minerais e de vitaminas para o Hugo. Acontece que o Hugo vem e aí ele toma o leite e ele fala, eu não gostei desse leite. Aí a mãe pega e vai e tenta mudar o sabor do leite para ver se ele come. A mãe chega e coloca ali um pouquinho mais de açúcar, por exemplo. E aí ele não vai tomar, ele não consegue, ele não gosta. Aí a mãe começa a dar sermão para ele, porque esse leite é melhor para você tomar agora, porque ele tem vitaminas, porque ele contém minerais, porque é importante para você poder crescer saudável. E o menino não quer tomar. Aí ela pega e vai falar que ele está fazendo isso porque ele não sabe que na África tem criancinhas que estão passando fome, daí vem o discurso da África para poder fazer com que o menino coma. Acontece que o menino não entende de nutrientes, ele não entende de vitaminas e muito menos ele sabe onde fica a África. Quer dizer o quê? Ele não vai entender nada do sermão que ele ganhou. E ele continua querendo alguma outra coisa para comer. A mãe fica nervosa, fica irritada, porque ela não está conseguindo fazer com que o filho cumpra com aquilo que ela deseja que ele faça. Ela fica nervosa, ela começa a gritar, ela briga e pode ser até que acaba dando uns tapas no filho. O menino vai para a sala e vai chorar. E a mãe, por um momento, ela até acredita que naquele momento ela fez o melhor. Né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que ele precisa de tomar esse leite, então eu impus para ele, ele não tomou, azar é dele, ganhou umas boas palmadas. Mas vai passar um tempinho e a mãe começa a ficar mal, porque depois que a gente briga, que a gente dá os tapinhas, que a gente surta, o que acontece? Vem a culpa.
Aí o menino pega e vem e fala, mãe, eu tô com fome. O que a mãe vai fazer? Eu te falei, eu sabia que isso ia acontecer, você não quis me ouvir, você não quis comer. E aí vem todo aquele discurso do eu disse, eu te avisei. A criança volta para trás, sem comer, porque ela se recusa a comer aquilo que foi apresentado para ela. Ela volta para trás. Aí a mãe pensa assim, bom, já que ele não se alimentou direito, no café da manhã eu vou preparar o almoço. O almoço eu vou fazer bife de fígado e brócolis. Quero ver se ele não vai comer. Gente, eu vou encerrar a história por aqui, porque eu não quero nem saber o que vai acontecer nesse almoço, tá? O que acontece, assim, a mãe impõe as regras, a criança tem que obedecer e vira aquele discurso, e vem os tapas, e vem a culpa, no momento se sente bem e essa confusão. Então, veja só como que é o caos, tá? De uma educação que ela é bem autoritária. Agora, vamos pegar esse mesmo contexto de história, e vamos colocar ele ali inserido numa educação que é super permissiva, tá? Então, o nosso personagem, o Hugo, acordou e ele desce para tomar café. Aí a mamãe vem, oi meu anjinho, o que você quer tomar de café? Aí ele fala, mamãe, eu quero um pão com ovo bem molinho. Aí a mãe vai fazer o ovo bem molinho, ele olha, mas esse ovo não tá muito mole, esse ovo tá duro, esse ovo tá não sei o que. O 9º ovo que a mãe faz, aí está bom para ele. Aí ele começa a comer o pão com ovo. Começou a comer o pão com ovo, que a mãe já ficou ali, né, 9 vezes fazendo o ovo para ele. Ele começa a comer, de repente, não quero mais pão com ovo, agora eu quero pão com manteiga. A mãe vai lá e pega o pão com manteiga. O filho morde o pão com manteiga e vai para a sala porque ele não quis comer mais nada. Deu uma mordida, não quero, foi para a sala ver televisão. Na hora que ele está vendo televisão, começa a passar na propaganda, uma propaganda de um cereal matinal. E ele volta correndo, mãe, eu quero aquele cereal matinal que passou na televisão. A mãe fala, meu Deus, não tem em casa. Ela sai correndo para buscar. Ela vai e busca, a hora que ela volta, o que acontece com o anjinho do Hugo? Ele não quer mais. Aí ele começa a gritar que ele não quer mais, que ele não quer aquilo, que ele quer o outro, porque a mãe comprou errado, e a mãe se desdobra, e a mãe fica nervosa e chora, que não sabe mais o que faz. O Hugo vê que ele se sente, uau, né? Eu estou aqui conseguindo fazer com que a mãe tenha o sentimento de culpa, que ela vai atrás, que ela faz tudo por mim. E a mamãe já fica preocupada, que não sabe mais o que faz, que tudo que ela faz nada tá bom. Então isso daí, gente, é quando a gente é permissiva, a gente permite com a criança que a criança pinta e borda e faz isso com a gente. E olha, eu não tô exagerando não, sabe? Isso daí é bem real. Na época que eu dava aula, tinha uma mãe que um dia ela conversou assim comigo, ela falou, meu filho não come nada. Não come comida, não come comida salgada, não come nada. Daí eu falei, meu Deus, e do que ele vive? Ele só come bolacha recheada. Daí eu falei, tá, e ele consegue como as bolachas recheadas? Aí ela falou, eu compro pra ele. Entendeu? É a mesma coisa, tá? A criança faz a chantagem dela que ela só vai comer se tiver bolacha recheada. O que a mamãe faz? Ela sai correndo e busca a bolacha recheada para ele. Assim, tá fácil? É claro que ele não vai comer outra coisa mesmo, tá? Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa, do que a gente imagina. Agora, finalmente, vamos ver o nosso personagem, o Hugo, chegando ali numa família, né? Ele mora numa família agora que é uma família que tem a disciplina positiva. Então, o Hugo, 3 aninhos, filho de um papai, de uma mamãe ali, que trabalha com a disciplina positiva. Então, olha a primeira diferença. Quando o Hugo desce para tomar o café, ele tem 3 aninhos. É muito provável que ele já tenha escovado os dentes dele, com 3 aninhos, sozinho. E é muito provável também que ele já tenha trocado de roupa, tá? É provável isso, eu explico lá no ambiente UAU, se a gente prepara o ambiente para a criança para que ela consiga ter essa independência dela. Então, é muito provável que o Hugo já desça com os dentes escovados, trocados de roupa. Ele desce, a mamãe pergunta, filho, você quer comer um cereal ou você prefere um pão com ovo? Ela deu 2 opções para ele.
O Hugo escolheu o cereal. Ótimo, a mamãe preparou e colocou ali. Ele começou a comer e não quis mais. Mamãe, eu não quero mais. O que a mamãe do Hugo fez? Então tá bom, filho, você não quer mais, não tem problema. Ele foi para a sala, foi brincar, foi fazer as atividades dele, daqui a pouco ele volta. Mãe, eu tô com fome. A mãe entende e sabe que realmente ele está com fome, porque ele não tomou café da manhã, e ela fala, filho, eu compreendo, eu imagino mesmo que você deve estar com fome, mas eu acho que você consegue aguentar até a hora do almoço. O que a mãe fez aí? Ela se conectou falando que entende que ele está com fome, porque realmente ele estava. Mas ela foi correr preparar outra coisa? Não. Ela deu opção lá para trás de duas coisas que ele podia escolher para comer. Ele fez a escolha dele e, em cima da escolha dele, ele fez outra decisão que era de não comer. E a mamãe fez o que ali, a hora que falou para ele voltar e aguentar até a hora do almoço? Está ensinando que ele vai arcar com as consequências da escolha dele. Ela deu a liberdade dele escolher o que queria comer e deu a liberdade dele escolher o que ele não queria comer naquele momento. Então, falou que ele ia aguentar até a hora do almoço. Aí, na hora do almoço, depois, ela deu outras opções para ele do que ele gostaria de comer. Acontece que a gente está falando agora, nessa história, de criança de 3 anos que já foi desde o começo inserida numa educação positiva. Acontece que às vezes os pais já têm esse conhecimento e já começam a educar os filhos desde sempre nessa fase. Agora, a diferença numa educação positiva, que às vezes a criança começou a ser inserida numa das outras duas formas de educação, ou a autoritária ou a permissiva, e aí quando a gente vai tentar implantar algo novo, pode ser que a gente vai passar por uns processos aí no meio do caminho, tá? Vamos supor que a mãe do Hugo era permissiva demais, deixava ele fazer tudo. E ele manipulava ela, né? Ele era até tirano com ela. E aí a mamãe viu que não estava certo, assistiu aqui o nosso vídeo e ela resolveu mudar. Falou assim, agora eu vou começar a implantar aqui a disciplina positiva. Aí o que pode ser que acontece? Pode ser que o Hugo, a hora que ele chegou, ele não quis o café da manhã, pode ser que depois, a hora que ele chegou no meio da manhã e falou, mamãe, eu tô com fome, e a mamãe falou para ele, olha, eu entendo que você está com fome, mas você aguenta esperar até a hora do almoço. Pode ser que aí ele vai ver, opa, por que ela não saiu correndo, tentando fazer ou comprar ou buscar alguma coisa que eu quero comer, alguma coisa tá errado, não tô conseguindo o que eu quero. Aí o que acontece? É o efeito chutar a máquina do refrigerante. Sabe o que é isso? Sabe quando às vezes você vai naquela maquininha de refrigerante, você coloca o teu dinheiro e não cai a lata? Aí o que você quer fazer? Você quer chutar a máquina, você quer bater na máquina para que ela te entregue o que você quer. A criança nesse momento ela vai ter um ataque de birra, porque ela não está conseguindo arrancar de você o que ela quer. Então aí vem o ataque de birra. Aí a grande cilada, o grande X com que faz com que muitas mães desistem dessa disciplina positiva nesse momento, tá? Mas é normal da criança, ela está vendo que não quer, é um processo de inteligência dela, ela está agindo conforme os recursos que ela tem disponível. Então ela vai ficar enfurecida. O que a gente deve fazer? Tem os processos, tá? Tem os caminhos, tem as formas de lidar com a situação, que lá no ambiente UAU a gente explica tudo certinho, mas o importante é você seguir os passos e você não desistir. Porque a criança vai perceber que você não está cedendo às chantagens emocionais dela e ela tende a diminuir, ela vai procurar uma outra forma de lidar com a situação. E quando ela procura uma outra forma de lidar, provavelmente aí vem a forma de lidar com a situação, aonde ela vai conseguir pensar, raciocinar e começar a ter um bom comportamento, que ela vai ver que é bem melhor do que ter os ataques de raiva ali e tentar manipular. Então, o importante de tudo isso, dado esses 3 exemplos de como a gente pode educar, as 3 formas de disciplinar, autoritário, ou permissivo, ou a positiva, mais importante de tudo isso é você saber, é possível,
e não desistir, né? Saber que é possível você disciplinar de forma positiva e não desistir, saber que você vai colher os resultados ali na frente. Agora, por que castigar não funciona? Olha, falar que castigar não funciona, não posso dizer isso, tá? Porque se às vezes a criança está agindo de uma forma ali, por exemplo, violenta, ela tá batendo no irmãozinho e você chega e bate nela e manda ela parar e grita e coloca ela de castigo, vai funcionar. Ela vai parar de bater, ela está de castigo, você bateu, ela está assustada e vai parar. Então, o castigo nesse sentido, ele até funciona, tá? Mas com certeza a criança vai voltar e vai aprontar de novo. Não é à toa que eu ouço várias mães, e eu ouvia muito na época de escola, falar: eu já falei mais de 1000 vezes, eu já bati, eu já pus de castigo, eu não sei mais o que fazer. Então, se você já falou mais de 1000 vezes, se você bateu, se você já pôs de castigo, e você não sabe mais o que fazer, aí sim quer dizer que nesse sentido o castigo não funciona, tá? Isso daí pode gerar uma rebeldia. A criança fala: tá me batendo, tá pondo de castigo, você tá fazendo isso comigo, e vem aquele sentimento de fúria, de revolta, e ela vai querer aprontar outra coisa para poder provocar, para poder te desafiar. Ou vai gerar o sentimento de submissão, tá? Onde eu falei lá no comecinho, pode ser que a criança comece a ficar retraída, ela tenha medo de se expressar, ela tenha medo de tudo levar bronca, levar tapa, ficar de castigo, então ela começa a se reprimir. Vai ser um adulto tímido, com medo, pode vir a depressão, a insegurança, tá? E junto, quando a gente castiga, briga, vem o sentimento de vergonha, de culpa, de dor. E daí, às vezes, eu paro e fico pensando, né? Da onde que vem essa ideia? Da onde surgiu a ideia que para eu ajudar o meu filho, a minha filha, a criança, a se tornar um adulto melhor, eu preciso humilhar, eu preciso fazer ela se sentir a pior pessoa do mundo. Da onde que veio essa ideia, tá? Então a gente precisa estar bem ligada nisso. E assim, como mãe, eu não desejo para os meus filhos esse sentimento de vergonha, de culpa, de dor. Eu não quero que eles sejam tímidos, retraídos, frustrados, depressivos. Eu não quero nada disso. Como mãe, eu quero que eles se sintam que eles são capazes, que eles se sintam motivados, que eles consigam superar os desafios. E eu desejo para eles tudo de melhor. Então eu não posso castigar e fazer com que eles se sintam piores, tá? Assim como eu também não acredito que a disciplina permissiva funcione de jeito nenhum. Porque a disciplina positiva é o contrário, ela é humilhante para a mãe, para o adulto. Quantas mães de reis, de príncipes, de princesas, que eu não via sofrendo, abrindo mão de tudo. Gente, eu vi muito disso, mas é muito. A mãe que abre mão da sua vida para poder viver em função do seu príncipe e da sua princesa, e permite com que a criança faça com ela tudo o que quiser. E a mãe se sente mal, a mãe não tem valor nenhum. A mãe e o pai que estão lhe dando de tudo, que estão dando brinquedo, que estão levando para passear. Gente, brinquedos são dados para essas crianças que vocês não têm ideia. Brinquedos que a criança não sabe nem o que fazer com aquilo. E a criança não respeita, sabe? A criança não tem praticamente sentimento de compaixão com os pais. Então, eu também não acredito nem que a autoritária funcione e nem que a permissiva funcione, tá? Tá, Lisa, mas então agora eu fiquei com um ponto de interrogação grande aqui. Se eu não castigar, o que eu vou fazer? Olha, se você não vai castigar, existe uma forma, que é a forma que eu acredito que funciona, que é a forma da consequência, tá? Tudo tem a consequência. A criança não quis comer na hora, então ela vai ter a consequência de aguardar até a próxima refeição. A criança quebrou um copo. Qual que vai ser a consequência? Eu preciso gritar, bater? Quem aqui nunca quebrou um copo?
Então, qual vai ser a consequência? A gente vai ensinar ela como que limpa, como que junta. Se estragou alguma coisa que é possível de consertar, a gente vai ajudá-la, a gente vai orientar, a gente vai explicar como que conserta. A criança que é meio rebelde, né? Que grita, que bate. Gente, eu tô falando de crianças aqui, eu sempre reforço. Nós estamos na faixa etária de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, que o cérebro dela não está bem formado ainda, ela não tem condições nessa faixa etária de fazer muitos raciocínios lógicos, tá? Sempre falo, crianças maiores de 9, 10, 11 anos com esse tipo de comportamento, a gente já tem outras formas de poder conduzir a situação. Mas as crianças pequenininhas, elas vão, se ela está ali brigando com a irmã, com o irmão, o que a gente vai fazer nessa hora? Você não pode permitir que isso aconteça, você vai interromper, você vai parar, né? Você vai tirar ela daquele clima que ela tá ali e você vai conversar bem forte, bem firme, bem sério. Você vai mostrar que você não está gostando do comportamento dela. Você vai acalmar e você vai conduzir ela para poder pedir as desculpas, tá? Qual é o melhor momento para começar a educar de maneira positiva? O melhor momento é o agora, é o já, tá? O ontem já passou, não dá para voltar mais. O bom seria se nós já nos preparássemos desde a gestação, lendo e decidindo como que a gente vai fazer, para já a criança já nascer inserida nessa disciplina positiva. Mas não dá para a gente voltar no tempo, não dá para colocar a criança de novo na barriga da gente e fazer ela nascer de novo. Então, o melhor momento é o hoje, é o agora. Amanhã pode ser que fica mais difícil, tá? Então, decidiu que você quer mudar a forma de educar, a forma de disciplinar a sua criança, então é hoje que tem que começar, porque passa rapidinho demais e cada minuto é muito precioso. Então é hoje o melhor momento para a gente começar a educar de maneira positiva a criança. E tem muitas mães que pensam no seguinte: eu acredito que se eu não vou castigar, vou perder o controle da situação. O que eu faço neste caso? Então, olha, como eu falei, não existe apenas 2 tipos de disciplina. Não existe só autoritária e nem só permissiva, tá? Os pais têm medo de se eu não castigar, então eu tenho que deixar fazer tudo. Não é bem assim, tá? A disciplina autoritária, ela tem muitos limites, ela impõe muita coisa. A permissiva, ela libera tudo. Mas o correto é você ter um meio termo ali. A disciplina positiva, ela tem muitos limites, gente, ela tem muitas regras. E o que é legal isso, você até estabelecer as regras com a criança, você fazer um cartaz, você colocar num local onde todos possam ver. E se a criança quebrar a disciplina, se ela quebrar, a regra, se ela quebrar a regra, sabe o que você pode fazer? Que é muito legal. Você chama a criança e você fala, olha, aqui não podia fazer isso. O combinado era da gente agir dessa forma, da forma X e não da forma Y. Como você está se sentindo agora que você fez isso? Provavelmente, se ela vem de uma disciplina autoritária, ela vai ter dificuldade em falar e a gente precisa mudar isso, tá? Uma das formas de você mudar e incentivar a criança a falar, a participar, é falar assim, olha, eu imagino que você vai conseguir ter a resposta porque você se sai bem nas resoluções de problemas, enfim, elogia alguma coisa que é íntegro você elogiar na criança. Então eu vou deixar você pensando, eu já volto para te perguntar, quando você voltar provavelmente ela vai ter a resposta, tá? Mas é importante que ela fale como ela está se sentindo. E você fala, olha, e agora? Qual que é a forma da gente poder corrigir isso? Até mesmo numa briga de irmãos, de amigos, de colega, tá? Você vai puxar e você vai falar, olha, o teu amiguinho está se sentindo assim, você machucou, está doendo. Já pensou se fosse com você, como você se sentiria? Deixa a criança falar, ensine ela a falar. Tá importante, valide tudo que ela falar para ela não se sentir com vergonha. Aí você fala, olha, isso não tá certo, a gente precisa corrigir isso. Que forma? Qual que é a sua sugestão? Aí você vai conduzindo a criança até que ela traga uma solução que seja aceitável, tá? Então, é importante
na disciplina positiva, você trazer a criança a participar das soluções dos problemas. E olha, se você está em dúvida se você adota a disciplina positiva ou não, se você quer abandonar o castigo e fazer como eu, de não castigar as crianças, eu vou te dar 20 bons motivos para você se motivar e não mais castigar as suas crianças. Sabe por quê? Quando você deixa o castigo de lado e você adota a disciplina positiva, primeiro, a criança, ela vai se enxergar de forma positiva, ela vai se ver e ela vai gostar do que ela vê. Ela vai ter a tua autoestima elevada. Ela vai criar o senso de responsabilidade, porque você vai convidar para ela participar, para ver as regras, para ver a forma com que a gente vai corrigir caso as regras sejam quebradas. E você vai ensinar a responsabilidade para a criança, ela vai ter uma autodisciplina, ela já vai ver que ela pisou na bola, como ela pode se corrigir. Vai desenvolver o espírito de cooperação, porque ela também vai fazer parte de tudo que você vai preparar na casa, no ambiente, para ela poder participar. Tudo isso tem no programa ambiental. Ela vai ter a mente mais aberta, porque você vai incentivar a participação, ela vai conseguir resolver problemas, a habilidade de pensar de forma bem objetiva, ela vai ter um respeito grande por ela mesma, pelos outros e pelo meio ambiente, ela vai desenvolver o senso de compaixão, ela vai aceitar ela mesma e os outros também, ela vai ter mais entusiasmo pela vida. Olha só, as chances de ter depressão no futuro vão diminuir muito. Ela vai ter interesse em aprender, ela vai ter o senso de cortesia e de gentileza, porque nós vamos ter cortesia, gentileza com as crianças, mas nós vamos ser firmes também, e é possível ser gentil e firme ao mesmo tempo. Você vai desenvolver o senso de honestidade dela se autocontrolar também, o senso de paciência, de humor, uma preocupação com os outros, a empatia, a habilidade de encontrar as soluções para os problemas, uma sabedoria interior dentro dela, que ela vai saber que tem, e principalmente vai ser um ser humano bem super íntegro. Então, gente, eu te dei 20 bons motivos para você também parar de castigar a sua criança e pensar na disciplina positiva. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo para vocês e até o próximo programa.